bate e volta de chegar bem próximo da morte, olhar ela nos olhos, pensar, me leva, porque na verdade é assim o meu pensamento. Tem pessoas que são diferentes, têm um funcionamento diferente. Tem pessoas que elas se agarram à vida com muita intensidade. Isso faz parte do funcionamento da pessoa, da pulsão dela, né? Falando da psicologia, da pulsão de vida dela. E tem outras pessoas que elas não dão esse todo valor na vida. Tem gente que pensa que eu fiz tudo para sobreviver e tal. Não foi essa a minha experiência. Eu sei que é a experiência de várias pessoas. A questão é que tem uma coisa muito maior em mim, que é a minha espiritualidade, entendeu? Então, essas perguntas, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, já foram respondidas para mim há muitos anos. Então, eu não tinha esse problema, mas a gente não ter esse problema e chegar na morte é transformador. Porque eu fiquei pensando o seguinte, se Deus me permitiu passar por tudo isso que eu passei, e ainda assim eu estou aqui de volta, há que ter um propósito nisso. Há que ter um propósito. Então, o que aconteceu? Eu resolvi, depois que eu estive muito próxima da morte, embora eu estivesse pronta e entregue, eu sou cristã, né? Então eu acredito que Jesus já fez tudo que eu tinha que fazer por mim na cruz, e que por ser cristã, eu estarei com Deus depois da minha morte. Então isso é básico na minha vida, isso é a minha base. Porque, assim, eu tenho uma frase de C.S. Lewis, que quem escreveu Crônicas de Nárnia, que ele diz, você não tem uma alma, você tem um corpo, você é uma alma. Então você entende que a alma, ela é muito maior do que essa temporalidade aqui do nosso corpo aqui. Só que eu penso que como eu estive muito próxima da morte, esse encontro, e a volta, né? Foi que queria dizer que eu tinha um propósito a respeito disso, que devia ter alguma coisa a mais para fazer aqui, né? E com certeza não era ficar reclamando da vida, né? Isso é uma coisa que realmente eu não vejo propósito em reclamar, é uma coisa contagiosa, é uma coisa que nos coloca para baixo. Então, a partir do momento que eu tinha a ostomia, eu parti dali para frente. O que a gente pode fazer dali para frente? Agora, o que eu aprendi muito com esse bate-volta? É que a gente tem que estar sempre em dia com os nossos afetos. A gente tem que estar muito em dia com o nosso perdão, em dia com os nossos eu te amo. Porque se eu tivesse ido naquele dia aos 35 anos, eu estava com tudo zerado, estava tudo lá. Todo mundo que eu amava sabia que eu amava. Todo mundo que eu precisava pedir perdão, eu tinha pedido perdão. Então eu estava bem, eu estava tranquila para ir. E a gente não pensa que a gente pode... Eu estava com uma morte anunciada, embora ela não tenha acontecido, mas ninguém está com a morte anunciada e a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Então a gente tem que estar em dia com os nossos afetos, né? Amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque a gente não sabe se haverá, entendeu? Então, essa foi o meu grande aprendizado, foi esse. E outra coisa, eu creio que Deus nos ama através das pessoas. Eu aprendi isso com uma paciente terminal que eu acompanhei, porque depois eu tive um trabalho muito grande com pacientes terminais, porque era assim, eu ia ensinar a pessoa a usar a bolsinha, certo? Só que tinha gente que ela não precisava aprender a usar a bolsinha, porque ela estava morrendo. Ela precisava de alguém que estivesse ao lado dela para acompanhar o processo dela de morrer. E eu me interessei muito por tanatologia, pelo processo de morrer, pela morte e tudo. E aí eu acompanhei alguns pacientes. E uma moça uma vez me disse assim, Deus me ama muito, ela me disse. Porque tem muita gente que me ama e Deus nos ama através das pessoas, como Ele nos amou através de Cristo. Então assim, todos nós podemos ser instrumentos do amor de Deus. Todos nós podemos ser manifestação do amor de Deus na vida das pessoas. Então, se eu fiquei aqui, eu quero ser instrumento do amor de Deus, porque Deus colocou tanta gente na minha vida. Você não faz ideia de quanta gente boa Ele colocou na minha vida. Sabe, pessoas na associação, pessoas na família, pessoas na igreja, pessoas em todos os lugares do mundo, pessoas que cada uma delas me ensinou um pouquinho sobre ostomia, sobre viver, sobre morrer, enfim. Então, Deus nos ama através das pessoas. E eu quero e tento ser manifestação de Deus na vida das pessoas. Então, para mim, esse bate-volta me ensinou isso.
estar em dia com os meus afetos e ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Basicamente isso. Porque, assim, quando a gente pensa em inteligência como resolução de problemas, aí bem praticamente falando, bem no pragmatismo, o ostomizado, ele tem que resolver tantos problemas que ele se torna uma pessoa mais criativa. Entendeu? Então, eu saí melhor, eu saí com valores diferentes, eu saí com uma sensação, um conhecimento da minha finitude, que isso é interessantíssimo, a gente ter esse conhecimento da nossa finitude, e que isso me abriu para uma plenitude que eu não tinha. Porque se eu tenho finitude, então eu tenho que viver essa plenitude. E por isso é que eu digo, existem pessoas nesse mundo que sobrevivem, outras que vivem e outras que supervivem. Eu considero que eu supervivo. Eu e algumas outras pessoas que eu conheço muito próximas, que estiveram próximas da morte e que aí elas realmente tiveram outros valores. Coisas que antes me importavam, hoje não me importam de forma nenhuma. Então hoje eu supervivo. Eu vivi muito mais com a bolsa do que nos 35 anos anteriores. Em todos os sentidos. No trabalho, no sexo, nos estudos, na minha maternagem, nos meus afetos, nos meus vínculos, em tudo. A bolsa, eu sou Damares antes da bolsa e mulher depois da bolsa, eu sou muito mais plena, sem a menor dúvida. Sem dizer, eu sei que nós vamos falar sobre as limitações, existem, claro. Mas tem uma frase na cartilha da mulher que fala: os seus limites estão na sua cabeça e não na sua ostomia. E eu acredito nisso.